irmãos podem se assentar, por favor, e nós ficamos aqui no nosso canto, não é? Eles no cantinho deles e nós no nosso. Buscando aquietar o nosso coração, porque são grandes as emoções. Nosso coração chega a ficar até agitado, não fica? Será que é só o meu? Momento de realmente aquietarmos o nosso coração e assimilarmos aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor tem para nós muito mais do que aquilo que nós temos para Ele. Os irmãos creem nisso? O Senhor tem muito mais para nós. Nós precisamos crescer mais do que o nosso Deus. O nosso Deus já é grande, absolutamente grande. Nós é que precisamos crescer. O nosso Deus é absoluta infidelidade em relação ao seu povo. Nós é que precisamos crescer em fidelidade em relação a Ele. Aliás, esse é o nosso tema anual. Nosso tema anual de 2026 é exatamente esse: crescendo em fidelidade ao Senhor. Como precisamos crescer em fidelidade ao Senhor. Ouvindo a sua voz, absorvendo aquilo que Ele tem para nós e colocando em prática tudo aquilo que Ele tem para nós. Num tempo em que nós somos muito especialistas em colocar em prática aquilo que nós temos para nós, não é mesmo? Nós somos especialistas nisso, de colocar em prática aquilo que nós achamos que é bom para nós. Mas quem sabe o que é bom para nós é o próprio Deus. Então, quanto mais nós estivermos ligados nele, absorvendo aquilo que Ele tem para nós, mais nós estaremos completos, mais nós estaremos equilibrados. Quando Jesus disse ali em João capítulo 10, versículo 10, que Ele tem abundância para nós, é abundância de realização, abundância de equilíbrio, e é isso que precisamos buscar. Aqueles que chegam num curso precisam entender isto. Aqueles que saem de um curso para colocar em prática na sua vida precisam entender isto, que a sua realização está na proporção do quanto ele é buscado e o quanto as nossas capacitações, as nossas capacidades, as nossas habilidades são colocadas diante do nosso Deus. Então, é a busca do espiritual é quem comanda a nossa vida, viu gente? A busca do espiritual é quem comanda a nossa vida com o objetivo de ter sucesso. Bem diferente, muitas vezes, do sucesso como nós dimensionamos. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6. Foi o texto que nós lemos, só que nós vamos ler 2 versículos só. Capítulo 6, o versículo 6 a 8. 3 versículos, 6, 7 e 8. E depois eu vou pedir para você ir para Salmo 37, 4. Que talvez alguns nem precisem ir lá abrir a sua Bíblia para saber o que está escrito no Salmo 37, 4. Então o texto de 1 Timóteo diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sucesso, tendo sustento, e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas eu quero continuar. Quando o texto continua e diz assim: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição.
porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a atormentaram a si mesmo com muitas dores. Portanto, de fato, a grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Piedade significa esse relacionamento espiritual. É vida espiritual, é vida de relacionamento com Deus. Se nós quisermos viver em grande estilo como cristãos, nós devemos viver crescendo em fidelidade ao Senhor, que é o tema do nosso ano 2026, crescendo em fidelidade ao Senhor. E nós colocamos uma máxima aqui, domingo passado, que convém nós lembrarmos. Se a vida é nova em Cristo Jesus, é evidente, se a vida é nova, o estilo de vida precisa ser novo também. Então, nós nos propusemos a dividir a mensagem, esse grande tema aqui de crescendo em fidelidade e vivendo em grande estilo, em 4 mensagens. A primeira nós já mencionamos, nós já conversamos domingo passado, que se nós queremos viver em grande estilo, nós precisamos ter a consciência de quem nós éramos e de quem nós somos agora. Gente, é bastante importante nós levarmos isso em consideração, sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos viver desfrutando dos grandes recursos e sendo feliz. Porque se nós não desfrutarmos dos grandes recursos para sermos felizes, nós seremos infelizes. Então nós vivemos aí uma dicotomia, como nós falamos domingo passado. Eu preciso empreender tudo, eu preciso fazer tudo para ser feliz, para ter sucesso, porque senão eu vou ser infeliz e ter insucesso na vida, e não viver o sucesso na vida. Parece que nós colocamos isso na nossa mente de tal forma que nós buscamos as coisas materiais em primeiro lugar. Isso daí é algo que nós vivemos de maneira muito intensa no nosso dia a dia. Por isso, essa palavra do apóstolo Paulo, que de fato a grande fonte de lucro não é o vivermos com os grandes recursos para sermos felizes e infelizes se nós não tivermos esses recursos, mas a grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, ou seja, é outra coisa. Não é nem uma coisa nem outra que nós vivemos no nosso dia a dia. Olha só como no nosso dia a dia, nós vivemos uma dimensão extremamente humana, extremamente secularizada, extremamente humanista, hedonista, até onde o nosso prazer está quando tudo vai bem, quando nós temos sucesso, quando temos recursos, porque quando nós não temos recursos e temos insucesso, nós não somos felizes. Então nós conceituamos diferente as coisas. Por isso é que essa palavra de Paulo, ela é importante para nós, que de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E ele diz por quê? Porque nós não trouxemos nada para o mundo, nem coisa alguma podemos levar. Então o que nós podemos levar? É o tempo de contentamento que nós temos, independente de qualquer coisa, independente das circunstâncias. Percebe isso? Essa palavra de Paulo, ela é muito forte, e ela é colocada de tal forma a nos colocar em xeque em relação ao tipo de vida que vivemos. Por isso, o que nós vimos em primeiro lugar é que se nós quisermos viver em grande estilo como cristãos que somos, e crescer em fidelidade, é imprescindível nós vivermos a consciência de quem nós éramos e de quem nós somos. Nós não vamos desenvolver isso, mas quando nós olhamos um texto de Efésios, no capítulo 2, ele já dá uma pista para nós disso, quando ele diz assim,
no capítulo 2 de Efésios, um pouquinho para trás, afastando algumas folhas, você chega em Efésios. Ele diz, ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, essa consciência de quem nós éramos é importante para nós vivermos uma vida com estilo, porque antes nós éramos assim, e agora nós somos, como ele menciona no verso 4 desse capítulo 2 de Efésios. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Gente, isso precisa fazer toda a diferença, independente de grandes recursos ou poucos recursos, independente de sucessos da perspectiva humana e de insucessos da perspectiva humana. Não nos esqueçamos que, como nós somos agora, nós somos dirigidos e orientados por Deus, ou seja, Deus é soberano sobre as nossas vidas. Ele é quem permite as circunstâncias, sejam elas quais forem. De novo, Deus é soberano sobre as nossas vidas, e Ele permite que nós estejamos vivendo, seja lá qual for a circunstância de vida que você tem, permissão dEle, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, gente, isso precisa fazer diferença na nossa vida. O grande problema é que nós vivemos o nosso dia a dia, tão imersos nesse dia a dia, que nós não pegamos isso, não pegamos que, esse texto de Paulo, não pegamos que de fato a grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E aí nós vimos, que o que nos motiva a viver hoje é de um outro nível, numa outra dimensão daquela que vivíamos antes. Somos filhos de Deus. Estejam alegres em todas as situações, como o apóstolo Paulo fala. Hoje somos filhos de Deus, perdoados, antes não éramos. Hoje temos o discernimento espiritual, a compreensão do Espírito, antes nós não tínhamos. Hoje nós conseguimos viver nos vales da vida, sabendo que não estamos sós, o Senhor nos fortalece. Hoje nós conseguimos ver os nossos vales escuros da alma como elementos importantes para nos dar maturidade, como Tiago fala. Hoje nós vivemos esperançosos num porvir absolutamente justo, porque justo é Deus e junto está Deus de nós. Então, são alguns detalhes aí importantes que nos fazem ter ou viver uma vida com grande estilo. Vivendo a consciência de quem nós éramos e de quem nós somos. E por conta disto, viver uma vida de alegria. Aí você vai falar, pastor, você não sabe como está a minha vida. Porque se você soubesse como está a minha vida, você não falaria isso. Sim, é verdade. Eu creio que muitas vezes você esteja vivendo momentos de tristeza. Mas se nós não conseguirmos viver os vales da vida, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, para que nos serve palavras como essa, que grande fonte de lucro é a piedade? De que nos vale a realidade de que Deus está junto de nós? E Ele está falando isso o tempo todo. Nós somos difíceis de aprender as coisas que vêm de Deus, que são as que são realidade. As coisas que são realidade são aquelas que vêm de Deus. Então, viver a alegria de Deus tem a ver com saber viver com grande estilo. Abra sua Bíblia em Salmo 37:4. Alguns nem precisam abrir, não é? Texto tão conhecido, tão
bonito como este e tão difícil de entender. Talvez a gente vá falar para Deus assim. Falar para mim você pode até falar. Mas eu quero ver você falar para Deus. Deus, você não sabe aquilo que eu estou vivendo. Talvez eu não saiba aquilo que você esteja vivendo. Mas Deus sabe aquilo que você está vivendo. E mesmo assim, Ele diz, deleita-te no Senhor. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Olha aí, ó. Quem diz isso é Deus. Através do salmista. Amém? É Deus quem diz isso. E Ele sabe o tipo de vida que você está vivendo. E quando Ele diz, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos no teu coração, os desejos do seu coração vão ser satisfeitos, porque quando nós estamos nos deleitando nele, Ele coloca no nosso coração aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele vai levar avante para fazer. Ele não vai colocar no nosso coração as coisas absurdas da vida. As coisas absurdas da vida, nós é que colocamos no nosso coração. Sim ou não? Nós pedimos cada coisa a Deus que, se a gente fosse ver bem, a gente se envergonharia. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, diante dessa consciência de quem nós éramos e quem nós somos, automaticamente a gente deve engatar uma segunda, uma terceira e viver com alegria na nossa vida. Mas eu não quero começar com esse fato aí da alegria aqui, ou de alguns aspectos que significam alegria, mas algumas coisas que não significam alegria. Vamos começar pelo lado negativo ainda. Vamos começar com o que não é alegria. Quando nós olhamos um texto de Davi, no Salmo 51, versículo 12, abra aí, Salmo 51, versículo 12, Salmo 51, versículo 12, ele diz ali, olha só o que Davi pede, restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. No versículo 12 ele diz isso, por quê? Porque em todo o capítulo 51, todo o Salmo 51, ele lamenta o seu pecado, é chamado confissão, um salmo de confissão e de arrependimento. Por quê? Porque Davi tinha se envolvido com Batseba. Ele adulterou com Batseba. Ele vem dizendo isso. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então, o que aconteceu com Davi foi que ele perdeu a alegria da salvação. E Davi perdeu a alegria da salvação porque optou mal. Nesse esquema de nós optarmos mal, nós erramos o alvo, e é o errar o alvo que significa, que é uma dos significados do pecado. Nós acabamos perdendo a alegria da salvação, perdemos a alegria da salvação muitas vezes, porque erramos o alvo, porque deixamos de olhar o Deus Todo-Poderoso e olhamos para dentro de nós mesmos, vivemos um clima muito mais ególatra, sendo idólatras de nós mesmos, fazendo tudo para satisfazer os nossos desejos, e deixamos de trabalhar primeiramente o seu reino e a sua justiça. Davi, ele foi nessa direção, ele optou mal, e pelo fato de ele ter optado mal, ele perdeu a alegria da salvação, tanto é que no verso 12, ele pede a Deus que restitui-me Senhor, a alegria da salvação. Gente, não tem coisa mais preciosa na vida do que a alegria da salvação, porque a alegria da salvação é o que consegue fazer com que nós voemos alto ou mais alto
das tempestades, em relação às tempestades. É a alegria da salvação que nos faz olhar para Cristo muito mais do que olhar para nós mesmos. É a alegria da salvação. Se nós quisermos crescer em fidelidade ao Senhor, vivendo uma vida cristã em grande estilo, nós precisamos viver a alegria da salvação. Agora, para viver a alegria da salvação, nós precisamos tomar cuidado. Cuidado, que é uma das coisas que a gente não toma muitas vezes. Todas as vezes que alimentamos aquela parte de nós que se propõe a nos dar alegria, que não Deus, nós vivemos essa experiência de Davi. Cuidado, todas as vezes que alimentamos aquela parte de nós que se propõe a nos dar alegria, que não Deus, ou seja, buscamos as coisas do aqui e do agora, sendo mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Tiago fala sobre isso no capítulo 4. A palavra de Deus é recheada disso. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Paulo falando a Timóteo, ensinando a Timóteo, de fato a grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Então, a alegria do Senhor. Um texto lá no Antigo Testamento, em Neemias, no capítulo 10, no capítulo 8, versículo 10, ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando Paulo fala em Efésios, no capítulo 5, que devemos buscar o Senhor e a força do seu poder, é para que nós possamos ter essa força para caminhar no nosso dia a dia, que a maioria das vezes não é nada fácil. Nós precisamos viver em grande estilo, nós precisamos viver com sabedoria, nós precisamos viver com discernimento, nós precisamos viver com inteligência espiritual. Isso só é fornecido pelo próprio Deus mesmo. É buscando a piedade, é buscando esse elemento espiritual, é buscando o seu reino. Por isso nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. Nós abrimos mão da palavra de Deus, nós não trabalhamos com a palavra de Deus, nós não nos envolvemos com a palavra de Deus. Quando fazemos isso de maneira muito rápida. Nós fazemos leituras extremamente transversais, ou seja, leituras rápidas, que vai do topo de esquerdo de uma página até a margem dessa página do lado direito, assim, em segundos, sem prestar atenção, sem meditar nelas. Não gastamos tempo em oração, não gastamos tempo buscando as coisas do reino, não gastamos tempo buscando a coerência da nossa vida em relação aos propósitos de Deus. Ou seja, nós erramos o alvo e nós ficamos sem força. Por isso aqui aquele texto de Neemias 8, versículo 10, é competente em si mesmo. A alegria do Senhor é a nossa força. E Paulo, que escreve aos Filipenses, estando na prisão, que é o nosso maior exemplo de que a alegria independe das circunstâncias, ele gasta por 16 vezes o tempo para falar sobre alegria nessa carta. Com 4 capítulos. 4 capítulos ele fala 16 vezes sobre alegria e está na prisão. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Ele fala isso no capítulo 3, versículo 1 e no capítulo 4, versículo 4. Só nesses 2 versículos, ele usa aí 1, 2, 3 vezes, só nesses 2 versículos. Alegrem-se no Senhor. A alegria da igreja por estar transformada da vergonha para a honra, recebendo a justiça que vem de Deus, nós vemos em Isaías no capítulo 61, abra lá em Isaías no capítulo 61,
que nós vamos entender por que o autor dessa frase, que é a igreja de Jesus, diz isso. Isaías, capítulo 61. Ele diz ali no nesse versículo 10: tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. No início desse capítulo 61, quem fala é o próprio Jesus, lá no Antigo Testamento. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar libertação aos cativos. Texto que a gente encontra em Lucas, em relação a Jesus. E no versículo 10 em diante, é a igreja de Jesus como que respondendo a essa ação aqui de cura aos quebrantados de coração, de proclamação de liberdade aos cativos, de liberdade dos algemados, e de estarmos vivendo o ano aceitável do Senhor por conta da graça de Deus. Quem fala é a igreja. Tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. Veja, isso tem a ver da consciência que temos, que precisamos ter, de quem nós éramos e quem nós somos. Nós somos a igreja de Jesus, nós não somos a igreja CNPJ, nós não somos, se bem que nós somos também, mas nós somos a igreja corpo. Você concorda que a igreja corpo, a igreja edifício, é mais relevante do que a igreja CNPJ? Porque a igreja CNPJ e CEP é organização, e a igreja corpo e edifício é organismo, e é organismo vivo, respiramos, cada um de nós. Nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então, essa alegria aqui, que Isaías fala, tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, e me envolveu com um manto de justiça. Cita o noivo, citando Jesus. Alegria é a nossa marca, precisa ser a nossa marca. Deleita-te no Senhor. Essa alegria no Senhor, esta daqui, é aquela que transforma a vergonha da derrota, a vergonha do pecado, para a honra de sermos lavados pelo sangue de Jesus. Deus nos recebe no seu trono de graças, em nome de Jesus, não é assim que oramos? Não é isso? Deus nos recebe no seu trono de graças, pela honra que que foi conquistado por Cristo Jesus na cruz, na direção de cada um de nós. Gente, se isso não nos levar a uma vida de alegria, independente da circunstância, então essas realidades valem pouco para nós. Não estou dizendo que é fácil isso, tá bom? Agora, saibamos viver os momentos de angústia e de aflição. Pegar os momentos de angústia e de aflição e dizer: Senhor, eu ofereço esse momento de angústia que eu estou vivendo esse dia, que eu estou vivendo essa semana, que eu estou vivendo esse mês ao Senhor, porque entregar ao Senhor quando está tudo bem é fácil, qualquer um faz. Mas entregar ao Senhor como sacrifício vivo os momentos de angústia e de aflição, é um momento ímpar, que nós só podemos
experimentar nos momentos em que estamos vivendo angústia e aflição. Por isso eu costumo dizer assim, gente, vamos aproveitar esse tempo. Não vamos viver a doença, não vamos viver a angústia, não vamos viver a aflição de graça. Vamos estar oferecendo isso, eu ofereço isso ao Senhor. Jesus morreu na cruz e ofereceu o seu sacrifício, a sua dor, a sua angústia, a sua falta de fôlego ali onde ele estava, as chicotadas que ele levou, as bofetadas que ele levou, as cusparadas que ele levou, os tapas na cabeça que ele levou. Saibamos nós também oferecer isso ao Senhor, nos momentos em que nós estamos vivendo isso. Novamente, ninguém está dizendo que é fácil. Agora, buscando ao Senhor, e a força do seu poder, como Paulo ensina, aí nós vamos ter mais capacidade de fazer isso. E sem dúvida nenhuma, o Senhor há de nos honrar, mais ainda quando nós fazemos isso. Deleitar-se no Senhor, como diz o Salmo 37:4, significa fazer dele a nossa profunda satisfação. Gente, parece que a gente está falando isso fora da nossa dimensão, né? Olha só, parece que isso não faz parte da nossa dimensão. Profunda satisfação no Senhor. Como assim? O que significa isso? Sentir profundo prazer no Senhor, não é profundo prazer nas dores, não é profundo prazer nas dificuldades, não, é profundo prazer nele, porque estamos sendo, como Paulo fala, como Pedro fala, capítulo 4, lá em Pedro, no capítulo 4, versículo 12, quando ele fala assim, olha, amados, abriram aí? Eu quero que os irmãos abram aí. 1 Pedro 4,12. Olha só. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vós, ou no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vocês se alegrem exultando. Olha só, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Versículo 16, um pouquinho mais para frente, ele diz, mas se você sofre como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Gente, parece que a palavra de Deus vai completamente inverso ao tipo de vida que nós temos, e isso daí não está certo, tem alguma coisa errada, isso não pode acontecer. A gente nunca vai achar coerência na vida cristã, se a gente viver dissociado da realidade bíblica. Porque se a gente viver dissociado da realidade bíblica, essa realidade bíblica para nós vai ser algo completamente inoportuno, estranho, anormal, incerto, sem sentido. Mas o que tem que ser sem sentido é o nosso dia a dia de maneira irresponsável. Viver a alegria da salvação, gente, é imprescindível para viver esse cristianismo em grande estilo. Gente, viver cristianismo é uma coisa, viver cristianismo em grande estilo é outra coisa. É outra história. Paulo, ali em Romanos, ele fala, olha só, mais um motivo para a gente deixar de viver a dinâmica do dia a dia e procurarmos viver a dinâmica bíblica, a dinâmica de Deus, vivermos como o apóstolo Paulo fala para Timóteo, vivermos a piedade. É vivendo Deus. E Romanos fala, Paulo fala em Romanos, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas.
Graças, pois, a Ele perpetuamente, eternamente. Então, é dele, é para Ele. Percebe como a palavra de Deus nos ensina a sair de nós? É fácil fazer isso? Não, não é fácil fazer isso. Mas nada que a força do poder de Deus não nos ajude, como Paulo fala. Agora, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 6, e a gente vai entender esse versículo diante desse contexto que a gente passou. Então, o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz ali, olhem só, como esse contexto que nós demos até agora vai poder fazer sentido. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ação de graças. E o versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Se nós lêssemos esse versículo no início, quando começamos, ele não faria tanto sentido quanto ele faz agora, ele pode estar fazendo agora, depois dessas considerações que nós fizemos. Agora a gente não vai poder dizer, acho que Deus não sabe os meus problemas, porque se ele soubesse, ele não pediria para não ficar preocupado com nada. Como assim? Deus está brincando com a gente aqui, gente? Faz sentido a gente pensar que Deus está brincando com a gente? Eu acho que nós é que estamos brincando com Ele. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ação de graças. E a paz de Deus, o shalom de Deus, essa paz completa, essa paz que independe das circunstâncias, é a paz de coração, é a paz de espírito, é a paz de consciência, é a paz a partir do equilíbrio, é a paz da vontade colocada no lugar certo, é a paz das emoções, é o shalom de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vivendo em grande estilo, por isso é que nós precisamos aumentar o índice de fidelidade ao Senhor, porque quando nós conseguimos aumentar esse índice de fidelidade ao Senhor, esse crescer em fidelidade ao Senhor, sem dúvida nenhuma nós vamos viver em grande estilo nesse nosso cristianismo, esse grande estilo que exige o que foi feito na cruz, da parte do próprio Deus, o Emanuel, o Deus conosco, tomou a nossa roupagem e nos substituiu ali, para que a gente vivesse em grande estilo, simples assim, feche os seus olhos, vamos orar, e talvez pedir como Davi pediu, ali no verso 12 do Salmo 51, restitui-me a alegria da salvação, e como ele diz no começo do Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, Senhor Deus, nós te agradecemos muito, por pois pudemos ter sido alvos da tua misericórdia, quando o Senhor em Cristo Jesus se apresentou ali na cruz, para me dar essa paz, para me resgatar e para me reconciliar com o Senhor. E perdoa-me, ó Deus, e perdoa-nos quando não nos preocupamos em viver o cristianismo com grande estilo, esse grande estilo que exige
pelo que o Senhor fez na cruz na pessoa de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a entender Filipenses 4, 6 e 7. Ajuda-nos a entender Salmo 37, 4. Ajuda-nos a entender, ó Deus, 1 Timóteo 6, versículos 6 e 7. Ajuda-nos, ó Deus. Nós precisamos da Tua palavra, mas que ela marque o nosso interior de maneira indelével, de maneira forte, de maneira fixa, de maneira firme, a ponto de nós não nos esquecermos jamais disto. Reconhecemos que temos um trabalho longo para fazer em nossas vidas, e reconhecemos também que nós temos feito pouco para avançar de maneira mais firme e forte nesse trabalho. Te pedimos ajuda, ó Deus, pedimos a fortaleza do Teu poder, te pedimos isso em nome de Jesus, amém.